Vamos lá, 10 de novembro de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Eleições 2020, Justiça Eleitoral acerta detalhes para o transporte de mais de 14 mil urnas que vão ser utilizadas domingo em todo o estado. Em Caxias, definido esquema de segurança para a véspera e o dia da votação. Em Imperatriz, eleitor se prepara para seguir protocolo sanitário na eleição em tempo de pandemia. Cresce a expectativa para o último debate entre os candidatos a prefeito de São Luís. E no Pinga Fogo do Bom Dia, o confronto é entre Geisael Marques e Franklin Douglas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, terça-feira já começou, estamos juntos outra vez e que bom, estamos unindo todo o Maranhão com muita informação aqui na TV Difusora. Uma ótima terça-feira para você, para sua família. Estamos aí às vésperas da eleição, faltam 5 dias para o pleito de domingo e a gente vai acompanhar tudo e trazer informação para você. Já adiantamos aqui para você que nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, domingo vai ser um dia inteiro de cobertura, em especial a partir das 5 horas da tarde, contando ali já praticamente próximo ao fechamento do horário da votação e a apuração também dos votos. Você vai conferir tudo nas nossas redes sociais no domingo, em especial aqui na TV Difusora, tá bom? E a gente começa, inclusive, o Bom Dia de hoje falando sobre eleições. Há poucos dias da votação em primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral alerta que somente a Justiça Eleitoral pode transportar eleitores para o local de votação. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Eduardo, todo ano, infelizmente, a gente tem situações de flagrantes, de irregularidades nesse transporte de eleitores. A Justiça já manda um recado, né? Esse ano o rigor maior ainda e a fiscalização também, até drone vai ser utilizado esse ano, não é isso, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Fiscalização mais rigorosa ao pleito, para que o pleito ocorra de forma segura, de forma democrática, aí para todos os candidatos também, eleitores, claro, fundamentalmente quem vai trabalhar também. E essa questão do transporte é uma questão também que será fiscalizada por parte aí da Justiça Eleitoral, por parte das polícias, do Exército, Polícia Federal, as polícias civil e militar, que vão trabalhar durante o pleito. O Tribunal Superior Eleitoral fez essa informação, os tribunais regionais eleitorais também repassaram essa informação em relação à fiscalização envolvendo a questão do transporte, que só pode ser feito por veículos aí legalizados. A gente lembra que a partir do registro de candidatura até o dia da eleição, aqueles que buscam mandato como vereador ou prefeito, isso aí está estabelecido inclusive pela Justiça Eleitoral, mandato de vereador ou prefeito devem ter cuidado redobrado com a forma que buscam o voto do eleitor. Isso é permitido, mas tem algumas regras que devem ser obedecidas. Claro, isso porque a legislação prevê que a compra de votos não ocorre apenas quando o candidato oferece dinheiro em troca. A doação, o oferecimento, a promessa ou a entrega pelo candidato ao eleitor como fim de obter o voto também é considerado uma vantagem pessoal, no caso é considerado crime e a Justiça Eleitoral vai estar investigando. Em cidades menores, Adalberto, a gente que já participou da cobertura de eleição também em cidades pequenas, em cidades consideradas menores em relação à capital, por exemplo, isso acontece muito, essa questão do transporte irregular de eleitores. Vale lembrar que a Justiça e as polícias vão fiscalizar esse tipo de situação e os candidatos que fizerem cometer essa ilegalidade serão punidos caso sejam identificados. Por falar em transporte, uma reunião aconteceu agora, há poucos dias, a eleição já acontece nesse domingo, estamos na semana da eleição e o Tribunal Regional Eleitoral fez uma reunião para acertar aí os detalhes da logística de transporte nessas eleições das urnas. Ao todo aí, são mais de 14 mil urnas que serão utilizadas até o domingo e essa questão do transporte, essa questão dessas regras que devem ser obedecidas estão sendo afinadas e foi realizada uma reunião nesta semana, né? Período que antecede aí, poucos dias que antecedem as eleições municipais. Vamos acompanhar na reportagem. Representantes das 5 empresas contratadas por licitação apresentaram o planejamento para o transporte das urnas. Essa reunião, portanto, inclusive, que eu fiz questão que fosse presencial, que é para ouvir de cada um dos representantes, como é que está o plano de trabalho de cada um, como é que está a logística de cada um, saber se estão efetivamente preparados
e, naturalmente, fazer as nossas recomendações, dar as nossas determinações em termos de que não pode haver falhas. A reunião de definição da logística foi conduzida pelo presidente do TRE, Tairone Silva, mas teve a participação também da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Diretoria-Geral do Regional Eleitoral do Maranhão. A coleta das urnas para distribuição começa ainda na sexta-feira. A previsão é que até às 17 horas do dia 14 de novembro, véspera das eleições, todas as urnas já estejam nos locais de votação. Serão usados mais de 3.900 veículos na operação de logística para o transporte das 14.041 urnas em todo o Maranhão. No dia 14 de novembro, 1.249 veículos fazem a distribuição. Já no dia 15 de novembro, 875 recolhem às mídias à proporção que a votação é encerrada nas sessões eleitorais. E ainda no domingo, 1.807 veículos fazem o recolhimento das urnas eletrônicas. Ao todo, serão 3.951 veículos envolvidos no processo. Uma das preocupações levantadas é que, por conta da pandemia, a eleição coincide com o início do período de chuvas no estado. Por isso, a logística precisa contemplar imprevistos. O TRE aponta como mudança mais significativa, considerando a pandemia, o horário de entrega e recolhimento das urnas, já que a votação começa neste pleito 1 hora mais cedo. É possível que alguma ou uma outra sessão a votação se estenda um pouco mais do horário previsto. Então, é preciso que as empresas estejam prontas para isso, para, se for necessário esperar, tem que esperar, se for necessário deslocar em termos de algum transporte extra para cobrir determinado roteiro que terminou mais cedo. A eleição municipal de 2020 começa às 7 horas da manhã do dia 15 de novembro, com a primeira hora preferencialmente para pessoas de grupo de risco, como idosos. Às 17 horas, encerra o período de votação. É isso, Adalberto, telespectadores, preocupação aí com o transporte das urnas, que as urnas funcionem totalmente, que possa acontecer de forma democrática, tranquila e segura também a questão das recomendações sanitárias e, claro, a TV Difusora, o Sistema Difusora de Comunicação, acompanhando toda essa movimentação até no domingo, claro. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Olha, em Caxias foram definidos detalhes para a segurança no dia da votação. A gente fez uma reportagem mostrando esses detalhes que foram acertados quanto à segurança lá na região leste maranhense e a gente vai ver agora. A votação para a escolha dos novos representantes do Executivo e Legislativo acontece neste domingo, 15 de novembro. Para garantir a segurança dos eleitores durante as eleições municipais de 2020, a Polícia Militar vai estar trabalhando junto a outros órgãos de segurança. A Polícia Militar, mais uma vez, trabalhando com 100% do seu efetivo disponível, tanto nos dias que antecedem a eleição, mas principalmente no dia 15 de novembro, dia D das eleições, garantindo que todo cidadão possa votar com tranquilidade, possa voltar a exercer o seu papel democrático nesse pleito eleitoral. De acordo com o comandante Daniel Kraieski, todo o efetivo aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias vai estar atuando no dia das eleições, inclusive os profissionais que estiverem de folga. Essa medida da Polícia Militar vai contribuir com o trabalho da Justiça Eleitoral junto aos outros órgãos de segurança. Por isso, todos os agentes são necessários e vão agir em toda a área de abrangência do 2º BPM. Todo esse esforço da Polícia Militar é para realmente garantir a lisura, garantir que tudo transcorra da melhor maneira possível no pleito eleitoral. O comandante ressalta que o eleitorado, de forma em geral, deve ficar atento, porque além da Polícia Federal, Polícia Civil, a Polícia Militar vai estar de olho em possíveis crimes eleitorais, incluindo o chamado boca de urna. Lembrando que qualquer crime vai ser coibido antes e após pela Polícia Militar e também pelas forças de segurança pública que estarão ombreadas, Polícia Federal e Polícia Civil e também Polícia Rodoviária Federal. Lembrando que temos também, trabalhando em conjunto, o Ministério Público, o Judiciário e todas as forças que têm seu papel importante no Estado Democrático de Direito. Então todo e qualquer tipo de delito vai ser veementemente coibido por todos esses órgãos. E agora nós vamos à cidade de Imperatriz ao vivo. Vamos lá para a região Tocantina com Geisel Nascimento. Olá, Geisel, bom dia. Qual é o destaque de hoje? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos acompanhando a nossa programação. O destaque de hoje é que faltando apenas 5 dias para o dia da votação,
há uma situação que deve ser levada em consideração e muito importante, principalmente na distribuição de santinho dos candidatos. Uma prática comum e proibida no dia das eleições e também, principalmente, porque é descartada em vias públicas e nas proximidades dos locais de votação. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a prática é crime eleitoral e também crime ambiental por promover a poluição. Vale lembrar que essa distribuição de santinhos é somente até sábado. E uma observação importante, Adalberto, que tanto a pessoa que esteja descartando em via pública como o candidato poderão responder pelo crime de boca de urna. E agora eu quero encerrar minha participação, Adalberto, com uma ótima notícia. Hoje e amanhã, o Cine daqui de Imperatriz está convocando pessoas com deficiência para o preenchimento de vagas destinadas para esse público. As vagas abertas são de uma fiscalização realizada por diversos órgãos e também pelo Ministério Público do Trabalho, onde foi detectada 195 vagas não preenchidas por pessoa com deficiência em diversas empresas aqui de Imperatriz. Então é hoje, terça-feira, dia 10, e amanhã, dia 11, as empresas terão também um prazo até a primeira quinzena de dezembro para preencher essas vagas destinadas a esse público. Os interessados devem procurar o Cine aqui de Imperatriz, levar a carteira de trabalho com documentos pessoais e um currículo ao Cine Municipal localizado na Rua Corolando Milhomem, anexo ao estádio Frei Epifânio da Abadia, no horário de 8 da manhã até o meio-dia. É só aproveitar essa grande oportunidade. Adalberto, bom dia para você, a toda a equipe aí da TV Difusora e a todos que acompanham a nossa programação. Sem dúvida, Gisele. Boa notícia aí para todos num quadro, num cenário de tanto desemprego, né? Obrigado, Gisele. Verdade. Olha, no próximo bloco você vai conferir o segundo dia do Pinga Fogo do Bom Dia. Vem aí John Coutrin para comandar frente a frente os candidatos Geisel Marques e Franklin Douglas, com a mediação, portanto, eu repito, do John Coutrin. Já no próximo bloco você tem o nosso quadro aqui do Bom Dia, tá bom? Você vai ver ainda na edição de hoje do Bom Dia a expectativa para o debate do ponto e vírgula na quinta-feira, o último debate com os candidatos a prefeito de São Luís. Transmissão aqui do Sistema Difusora de Comunicação. A gente volta já, um instante só. Estamos de volta ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. E agora é hora do Pinga Fogo do Bom Dia. É importante esse confronto de ideias e propostas. John Coutrin está no estúdio preparado especialmente para o Pinga Fogo e é de lá que agora ao vivo ele comanda a partir de agora aqui esse quadro do Bom Dia. Ô John, hoje teremos sim de fato o confronto de ideias, de propostas entre os candidatos. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Hoje sim, hoje teremos Pinga Fogo e os nossos convidados hoje são os candidatos Geisel Marques e Franklin Douglas. A gente agradece já de início a participação, né, de vocês aqui no Pinga Fogo, pelo comparecimento dos dois, já que ontem um determinado candidato não compareceu. Bom, as boas-vindas, o bom dia aos dois e começando, lembrando que foi feito um sorteio antes, em relação a quem começa perguntando, só explicando as regras do Pinga Fogo para quem não acompanhou ainda, né, ontem, já que não teve o Pinga Fogo. Começa com perguntas, depois com respostas, tréplica e réplica, claro, réplica e tréplica, claro, com um tempo determinado para cada um. Então, Geisel, bom dia, você começa perguntando, 30 segundos agora na tela. Muito bom dia, eu primeiro quero agradecer mais essa oportunidade e lamentar que os outros candidatos não tenham respeitado. Você, eleitor, você, eleitora, alguns estão fugindo dos debates. Franklin, eu queria começar falando contigo a respeito de habitação, a respeito de regularização fundiária na cidade de São Luís. Quem de fato conhece a cidade, anda por aí, vê que a gente está muito atrasado nessa questão. E eu gostaria de que você falasse o que você pensa para a cidade a respeito desse tema. Agradeço a pergunta do Geisel, parabenizo por não ter fugido do debate, como os outros candidatos estão fazendo. É um desrespeito a você, que nesse momento está antenado para as diferenças, para as propostas, para poder decidir de forma correta. Então pense assim, quem fugiu dos debates, antes de decidir quem você vai votar? A pergunta de Geisel é importantíssima, requer debater o plano diretor. O plano diretor é o plano que organiza a cidade de todas as suas políticas públicas, especialmente na área da habitação. A gente tem que contrapor aos interesses imobiliários do grande capital imobiliário de São Luís,
Interesses esses que, por exemplo, entrega Cajueiro, que é um território quilombola de São Luís, para uma multinacional chinesa, que faz o bairro de qualquer jeito, como lá em Mato Grosso, sem terminar qualquer tipo de infraestrutura. Discutir habitação popular significa Conferência Municipal das Cidades, Conselho Municipal das Cidades e Fundo Municipal para a gente poder discutir de forma democrática. Gesael? Você tocou no plano diretor, Franklin. Eu queria, inclusive, destacar no novo plano diretor, que está em discussão ainda, né? É algo que eu acho que todo candidato a prefeito deveria ter como prioridade, caso vença a eleição. Eu queria destacar o artigo 192 do plano diretor, que fala das zonas especiais de interesse social, que são aquelas ocupações irregulares. E eu acho que é preciso a gente implantar e ter no nosso plano de governo um programa de urbanização dessas comunidades, inclusive através das ATIs, que são a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Nós temos até, já conversamos com o pessoal do Instituto de Arquitetos do Brasil, que estão dispostos a promover esse tipo de parceria para poder a gente melhorar essas zonas especiais de interesse social que estão previstas no nosso plano diretor. A gente pretende também ir adiante com o plano de regularização fundiária municipal. Candidato, agora 30 segundos, Franklin, para a tréplica. Sem dúvida, eu também subscrevi o documento dos Institutos de Arquitetos do Brasil, tem o mesmo compromisso, cumprir o Estatuto das Cidades, tornar a cidade sustentável ambientalmente, pensar espaços de lazer públicos e não privatizados e, sobretudo, possibilitar que a cidade seja vivida pelos seus habitantes de forma feliz, de forma concreta, com transporte gratuito, com a habitação, de fato, antenada no meio ambiente sustentável. O tempo acabou. Agora, Franklin, você agora pergunta para o Gesael. Gesael, eu queria tocar no assunto mulheres. Mulheres têm sido esquecidas ou manipuladas nessa campanha, utilizadas apenas como instrumento de marketing, embora sejam 52% do nosso eleitorado. Mulheres esquecidas também no orçamento de São Luís. Do ponto de vista das políticas públicas para as mulheres, qual a tua proposta? Deixa eu só zerar o cronômetro, Gesael. Só zerar o cronômetro. Vamos lá. Franklin, a colocação é perfeita, veja bem. O nosso partido, ele, na sua própria fundação, no seu próprio estatuto, ele já prevê a paridade entre os gêneros. Tanto que nós fomos a primeira chapa a definir uma candidatura de homem e mulher, prefeito e vice. E tenho dito que não há nenhuma importância a menos da Janicelma Fernandes em nossa chapa. Aliás, nós vamos governar juntos. Nós temos um preconceito estrutural, um preconceito institucional, muitas vezes repetido, Franklin, por quem deveria tomar as providências para combater esse tipo de coisa. E é importante a gente discutir essa temática dentro dos planos de governo, porque algumas candidaturas pegaram mulheres negras para serem vice e da periferia pobres apenas para fazer um contraponto a uma candidatura de rico, filho de rico, político, filho de político. É lamentável e a gente precisa desnudar essas situações. As mulheres, elas não podem continuar sendo apenas usadas desse jeito, Franklin. Gisele, o tempo acabou agora. Franklin, mais um minuto. Gisele se refere exatamente ao candidato Braide. O candidato Braide, por exemplo, só cita a mulher uma vez no seu programa. A palavra negro, nenhuma. Mas utiliza uma mulher negra como sua vice, apenas pelo marketing eleitoral. Parece que o Braide foi quem fez o orçamento de São Luís, minhas amigas. No orçamento de São Luís, existe apenas R$77 mil para as políticas públicas para mulheres. R$77 mil num universo de 3,4 bilhões. Não tem programa para as mulheres. Como Neto Evangelista vai pedir seu voto? O atual partido que o apoia, PDT, controla a prefeitura aí há 4, 5 gestões, quase 30 anos. Não conseguiu criar a Secretaria Municipal das Mulheres, viabilizar o Conselho Municipal da Condição Feminina, ter um plano municipal de políticas públicas para mulheres, uma comissão de combate à violência contra a mulher, contra o feminicídio, trabalhando com as outras organizações. Não caia no engodo das propagandas que dizem que tem propostas, mas na hora não tem lá na Justiça Eleitoral registradas. Gisele, 30 segundos para a tréplica. Franklin, tem candidato que não registrou o plano de governo.
está pegando minhas propostas de outros candidatos, e como grita mais alto porque tem tempo na propaganda eleitoral, está dizendo como se fossem suas. O Neto não tem nem plano de governo, o Neto tem 25 metas a cumprir. Aí ele, durante a campanha, ele vai metendo as coisas, vai prometendo, vai inventando de acordo com o que eu falo, ele fala também. Inclusive, a gente fala que o sonho das mulheres é ter uma secretaria das mulheres. A gente ainda não tem isso previsto no plano de governo, mas tem uma coordenação da mulher com recursos, viu, Frank? Gisele, o tempo acabou agora, você começa perguntando para o Frank. Frank, então eu quero aproveitar dentro dessa mesma temática, especialmente porque a gente está falando aqui de coisas que são direitos, e direitos humanos é algo fundamental para a gente tratar. Aliás, é algo que às vezes os políticos falam, mas ao longo da história são direitos negados por eles, por esses políticos tradicionais que fazem parte da política. Vamos falar aqui da questão dos negros, então, também. Somos uma população majoritariamente negra, entretanto, essa é a população mais colocada à margem dos direitos a políticas públicas, né? Com certeza. Nós somos, entre pretos e pardos, 76% da população de São Luís. Em 130 anos, veja bem, 130 anos de Prefeitura de São Luís, nunca tivemos um prefeito negro. Você pode mudar com o seu voto, eu peço teu voto para o Franklin 50, esta eleição, esta realidade. Nós temos várias propostas, subscrevemos a carta das cotas da DPU, subscrevemos a carta compromisso contra o trabalho escravo e apresentamos a criação da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, fazer a conferência, constituir um fundo para as políticas, pensar um prêmio de redação em homenagem ao Magno Cruz e resgatando os diversos autores negros, fazer concurso para a história da África. Temos o curso de estudos africanos na UFMA, formando gente para isso. Ter na saúde, na educação, políticas intersetoriais que possam, de fato, por exemplo, ajudar na geração de trabalho e renda no afroempreendedorismo. Gisele? Muito bem, olha, a declaração de compromisso público de candidatura com políticas de igualdade racial e de combate ao racismo também eu a assinei com muito orgulho, Franklin, e a gente tem o compromisso de desenvolver políticas de igualdade racial na esfera da municipalidade. Quero dizer que a juventude é quem mais sofre. E veja bem, a maior parte do público de privação em liberdade é exatamente pessoas de matriz africana, negros e pardos, pessoas de 16 a 29 anos. A nossa juventude, ela precisa ser atendida. É por isso que no nosso plano de governo, inclusive o nosso plano de qualificação profissional, de oferta de oportunidades, vai priorizar a juventude afrodescendente. Nós temos um programa chamado Canteiro Escola, que é para dar qualificação e prover experiência para que esses jovens possam alcançar o mercado de trabalho, que muitas vezes, olha, Frank, se chama de minoria, mas não é minoria, são maiorias. Então, eles são maioria, mas não são alcançados na maioria com as políticas públicas. Frank, tréplica agora. Não, com certeza. A política de promoção da igualdade racial, numa cidade como São Luís, tem bairros afros históricos, como o bairro de Fátima. Pense no seu bairro, no bairro de Fátima, como a Liberdade, os maiores quilombos urbanos da nossa cidade. Pense exatamente na hora de votar os candidatos que de fato estão comprometidos em promover a igualdade racial, em trazer políticas de geração de trabalho e renda, porque o negro é o que está mais desempregado dentro desses 120 mil em São Luís. Muito bem, agora, Frank, você começa perguntando. Gisele, vamos para o tema meio ambiente, que eu acho que é outro que tem uma boa interlocução aqui nesse debate. É um tema que está esquecido pelas demais candidaturas. Tem candidato que, inclusive, nem cita meio ambiente. Um tema tão importante para o desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Quais as suas propostas para o meio ambiente, especialmente em relação à questão da despoluição, do plantio de árvores e do tratamento da água? Só zerar o tempo. Franklin, nós temos aí uma grande responsabilidade do município, que ela foi negada durante algum tempo. Alguns programas de habitação popular, inclusive, que foram recebidos pela prefeitura, que é quem dá o habite, que é quem realmente tem a responsabilidade de dizer, olha, está tudo ok, a prefeitura recebeu sem que essas empresas entregassem uma estação de tratamento de esgoto prevista no
no projeto inicial. Inclusive, se você for para o Maracanã, vai ver que todas as nascentes, os córregos, já estão, ou quase todos, já estão contaminados, exatamente pela ausência dessas estações de tratamento de esgoto nesses empreendimentos que foram construídos. Isso é responsabilidade da Prefeitura. Evidentemente que a gente fala aqui de responsabilidade ambiental, a gente está tratando de três coisas que são fundamentais: a iniciativa privada, a sociedade civil e o poder público. E a gente é mal educada, a nossa geração é mal educada. Nós temos no nosso plano de governo a previsão de educação ambiental para o respeito ao meio ambiente desde a pré-escola, e que isso seja algo no currículo escolar para que a gente tenha uma geração mais respeitosa com o meio ambiente. Tempo, candidato. Franklin, agora mais um minuto. Educação ambiental. Só com educação ambiental nas escolas municipais, que são 266, que estão caindo aos pedaços porque abandonadas desde o começo da pandemia, nós podemos, Gisele, por exemplo, plantar 1 milhão de árvores, que é uma proposta que nós estamos trazendo em nosso plano de governo do PSOL, UP, PCB. 1 milhão de árvores é possível em 4 anos. 1 milhão de árvores, para que isso? 1 milhão de árvores a gente transforma em créditos de carbono. Créditos de carbono, a gente vai buscar lá na Comunidade Comum Europeia os euros que eles pagam para quem planta uma árvore pelo mundo. Quer saber onde já teve isso? Em Bogotá. Com 1 milhão de árvores, os créditos de carbono, nós podemos pegar e botar recursos no Fundo Municipal de Meio Ambiente, que não existe. Teremos que criar, com conferência, com o Conselho Municipal, e criar 10 parques ambientais. Só tem 4 milhões de reais para a política de meio ambiente em São Luís. É uma vergonha. Não tem como dizer que trata de meio ambiente em São Luís com esse parque recurso. Só zerar o tempo, Gisele. Mais 30 segundos para você. Eu queria destacar duas coisas aqui. Primeiro, um monte de árvores que tem plantadas ao longo de algumas avenidas aí, especialmente a Avenida Via Expressa, não foram plantadas pela Prefeitura de São Luís nem pelo Governo do Estado. Foram plantadas por uma senhora chamada Dona Denise. Ela vai pessoalmente regar as plantas. Claro que era bom que qualquer cidadão pudesse fazer isso, mas a gente não pode fugir da responsabilidade do poder público. E uma outra coisa é dizer que a educação ambiental, Franklin, ela é primordial para que a gente forme uma nova geração daqui a 15, 25 anos. Tempo. Agora você começa perguntando, Gisele. E Franklin, eu quero falar a respeito de corrupção. Essa desgraça, não tem outro nome para falar, que faz ir pelo ralo milhões ou até bilhões do dinheiro público todos os anos, seja em prefeituras, seja em estados ou no ente federal. Nós tivemos, inclusive, aqui, nessa época de pandemia, acusações de desvio de dinheiro público, inclusive um secretário caiu em razão disso. Como é que nós podemos construir, Franklin, um plano para que a gente possa combater a corrupção, especialmente a corrupção no varejo? Esse é um elemento que você também, meu amigo e minha amiga, tem que ter muita atenção na hora do seu voto. Veja o candidato Braide, ele responde por um processo federal. Até hoje não deu uma resposta a você na hora eleitoral. Que processo é esse que ele responde? Veja os demais candidatos. Neto, Duarte, apoia o atual prefeito, Edivaldo Holanda. Edivaldo Holanda usou uma oficina mecânica, através da sua Secretaria de Saúde, SEMUS, para comprar máscaras durante a pandemia. A Polícia Federal também atrás de buscar esse desvio de recurso. Em plena pandemia, estava desviando dinheiro público, pessoal. Precisa transparência. A Prefeitura, o portal da transparência é ineficiente. Precisa desmontar os esquemas na área da saúde. Em todas as secretarias tem sempre um esquema que o pai do prefeito, o pai do secretário, algum parente tem que autorizar para o pequeno empresário que faz o serviço receber. Isso é inadmissível. Gisele, mais um minuto. Franklin, você já percebeu que nos debates eles ficam se matando, um acusando o outro? E olha, veja bem, muitas vezes a corrupção, o desvio de dinheiro público é chancelado pela legalidade. Como isso? Quando um sujeito como Duarte requer durante a pandemia 120 mil reais de verba indenizatória no momento em que ele não estava trabalhando, que a Assembleia não estava funcionando, ele requer isso para combustível e para publicidade, não posso chamar isso de outra coisa. Isso é pegar dinheiro público de uma forma irregular, de uma forma irresponsável. E veja bem, eles no debate eles ficam se matando, um apontando o outro. As pessoas em casa elas têm que perceber isso. Gente, a oportunidade que vocês têm é agora, é na hora da eleição, é no momento do voto. Vocês ficam, nós ficamos, os eleitores, a cada eleição, nós ficamos, parece que cego, embevecidos aí com essa coisa que parece assim que só existe essa opção.
Franklin, você tem 30 segundos para a tréplica. Transparência, é preciso garantir, sobretudo, transparência no uso dos recursos públicos, colocar o portal para funcionar, fazer com que a Controladoria Municipal de fato audite todos os contratos, fazer com que ele fique à sua disposição, não só o contrato, o segredo, entre aspas, está no aditivo. Ganha a licitação com pouco recurso, mas os aditivos é por onde eles comem o dinheiro público. Tenha certeza que no perfeito PSOL, PCBUP, nós faremos uma administração transparente. Ok, tempo. Franklin, você começa agora essa rodada. Sua terceira pergunta para o Gisel. Gisel, entrando no tema política, você vê, acabou de citar, os candidatos. Duarte fala de Braide, que fala de Neto, que fala de Duarte, e parece que todos têm razão, né? Eu te pergunto, dentro da sua avaliação, qual desses três candidatos tem mais mentido ao eleitor nestas eleições municipais? Qual está mais escondendo os seus apoiadores nesta eleição de 2020, na sua opinião? Deixa eu só zerar o tempo, Gisel, um minutinho. Vamos lá. Franklin, me faça uma pergunta mais fácil, Franklin. Assim tu dificulta para o meu lado. Rapaz, é difícil. Aliás, eu gostaria muito que as pessoas em casa percebessem que o que está em jogo para essa turma não é a eleição de 2020, mas é a eleição de 2022. Eles estão preocupados em pegar o município de São Luís, mas a preocupação não é o Palácio Lavadier, é o Palácio ao lado. Cada um já com o seu candidato a governador ao lado. Aliás, nomes como Josimar de Maranhãozinho, lamentavelmente, nomes como Roberto Rocha são escondidos, né, desses candidatos. Eu acho que, já que a gente falava aí de corrupção e no caso de dizer que o principal é a transparência e o controle social, é importante dizer isso, acho que esses candidatos eles poderiam ser mais transparentes, colocar no seu programa eleitoral, colocar os seus parceiros ao lado e dizer, olha, eu estou querendo concorrer à Prefeitura de São Luís porque eu quero colocar o Josimar no governo do Estado em 2022. Eu acho que deveria ser mais justo com o eleitor, com as pessoas que estão em casa. Um minuto, Franklin, agora, para a entrega. O consórcio do governador Flávio Dino rachou. Não tem mais como unificar. Se não viabilizar o seu projeto nacional, eu não sei nem se o Flávio consegue sair candidato majoritário, vai acabar sendo candidato a deputado. As suas opções progressistas foram totalmente isoladas. Bira, Rubem Júnior não foram fortalecidos como uma alternativa à esquerda, uma alternativa progressista para a nossa cidade. O Flávio Dino nos colocou diante de um bolsonarista como o Braide, que esconde o Roberto Rocha, em duas opções. O Duarte mesmo disse ontem no Twitter, orientado pelo governador, foi para o partido dos filhos do Bolsonaro. A opção entre Neto, que está no DEM também bolsonarista, e Duarte, é uma opção que mostra que o consórcio do governo do Estado foi um grande fracasso. Você pode mudar essa realidade. Você não precisa escolher o segundo turno entre o ruim e o menos pior. Dá para escolher o melhor. Peço teu voto para o Franklin 50. Gisele, agora com você. Muito bem, eu tenho dito exatamente isso, que a eleição ela caminha mais uma vez, lamentavelmente, para uma repetição de um erro histórico. A gente sempre fica entre o ruim e o menos ruim, ou o pior e o pior ainda. Eu quero dizer a você que este ano você tem a opção. Você pode fazer um voto diferente. O meu número é 18, o meu nome é Geisael, eu sou candidato pela Rede Sustentabilidade, com a ideia de fazer um governo transformador nesta cidade. Não se engane, voto útil é votar em quem você acredita. Tempo. Gisele, agora você vai para a sua quarta pergunta. 30 segundos, você faz essa pergunta para o Franklin. Franklin, vamos falar aqui sobre saneamento básico. Importante, a gente já falou de meio ambiente, né? E todo mundo fala aí da CAEMA. Eu, inclusive, mudei, não tenho vergonha de dizer isso, mudei uma perspectiva que eu tinha a respeito da CAEMA, porque tem muitas críticas. Claro que as pessoas elas não são satisfeitas com o trabalho da CAEMA, mas entendo até o papel social que a CAEMA faz. Mas nós temos aí o marco do saneamento, né, que vai precisar, inclusive, que o município faça abra uma concorrência, né, para a empresa. Franklin. Gisele, eu quero aproveitar essa oportunidade para contar um fato. Eu fui lá na praia, porque não dá para falar de saneamento sem despoluição de praia, gravar um programa para a TV, em frente à placa, imprópria para banho. Gravei. Isso foi no domingo, o programa foi lá na segunda. Na terça ou na quarta eu tinha uma gravação para uma das emissoras locais sobre jornalismo. E o tema era saneamento, meio ambiente. Eu fui lá, tiraram as placas. De repente as praias de São Luís, observe,
estão todas próprias para banho. Flávio Dino e Edivaldo, em 8 anos, não conseguiram despoluir uma praia. Falar de saneamento significa tratamento de esgoto, no qual tem 187 milhões de reais no orçamento do município e não foi feito nada. Dá para fazer 4 estações de tratamento, uma custa 20 milhões, uma por ano. Dá para defender a CAEMA pública. Eu subscrevi esse compromisso no debate com os sindicatos urbanitários e o cumprirei como prefeito eleito. Eu peço o teu voto nos 50. Deixa eu só zerar o cronômetro, Gesael. 1 minuto para você. Eu também participei da reunião com os sindicatos urbanitários e exatamente ali eu assumi um compromisso de defender a CAEMA pública e com qualidade. Espero, inclusive, que a empresa possa ter condições de concorrer numa eventual concorrência definida aí pelo marco do saneamento. Mas eu quero dizer que São Luís tem um plano municipal de saneamento básico. Frank, tem gente que acha que não tem, que não existe, porque cadê? A pergunta que se faz é essa. São Luís tem um plano de investimento de saneamento. Pronto, conversei com engenheiros que participaram da elaboração desse plano em 2017. A pergunta é, cadê? Porque eu sei que a CAEMA deve ter um plano de investimento lá para a Cidade Olímpica, lá para o bairro de Fátima, lá para o Bom Jesus Coroadinho, que são locais que sofrem com a falta d'água e principalmente a zona rural. Mas olha só, no nosso plano de governo tem a ideia de fazer o grupo de controle e regulação do saneamento, que é uma espécie de gestor desse contrato, seja quem for, para exigir o cumprimento de metas, para exigir padrão técnico na execução de obras. Ok, candidato, 30 segundos, Frank, para a tréplica. E nesse tema, Gisele, o Bira tem responsabilidade, porque ele indicou o presidente da CAEMA durante o governo Flávio Dino, que também não mostrou serviço nessa área de saneamento. Segundo, defender a CAEMA pública significa que a gente, de fato, não vai transformar São Luís Passo do Lumiar ou Ribamar, onde a BRK ambiental não trata esgoto, não fornece a água e a tarifa é cara. Nós temos o compromisso em estabelecer uma tarifa social para a nossa cidade. Os pobres têm que pagar menos, porque têm menos dinheiro para sobreviver. Franklin, agora você terá a sua última pergunta, ou seja, a 4ª pergunta, e você terá 1 minuto para endereçá-la ao Gesael. Novamente, Gisele, no tema aí no tema dos assuntos esquecidos nessa campanha. Nosso programa tem 21 políticas públicas construída por mais de 140, quase 150 técnicos. Em um dos seminários que nós realizamos, nós discutimos sobre o direito animal, que parece um tema assim renegado e, no entanto, importante para uma cidade que se quer sustentável. Quais são as propostas para a área do direito animal? Olha, eu preciso fazer um alerta mais uma vez aqui, Franklin, de gente que apenas constrói uma imagenzinha para a época da campanha. Tem um candidato aí que arrumou até uma cachorrinha como filha, né? Eu tenho 13 animais na minha casa, a maior parte deles tirados da rua. E eu não fico fazendo propaganda disso em rede social, porque eu não faço disso marketing. Isso é algo que está no meu coração. Eu gosto dos bichos, acho que os bichos precisam ser bem tratados. No nosso plano de governo, nós temos a ideia de colocar de fato para funcionar o centro de zoonose da cidade, inclusive com uma clínica municipal veterinária, com 3 prioridades: animais resgatados de rua, animais de abrigo e para pessoas inscritas em programas sociais. Acho que é possível fazer isso para a gente começar e, quem sabe, depois avançar. Esse é um tema que ele não pode servir apenas como um esteio de marketing para a campanha eleitoral, para todo mundo dizer, olha que bonitinho, ele gosta de animaizinhos. É preciso ter responsabilidade e é preciso que as pessoas fiquem atentas a esses passos. 1 minuto, Franklin. Gisele tem completa razão nesse aspecto. Preste atenção na propaganda cara, eles receberam milhões de reais, tem publicitário importado de outros estados, de campanha de Aécio Neves, etc., fazendo a propaganda linda, bonita e o marketing falando para cada público o que ele quer escutar, deixando de lado a coerência. No direito animal é um pouco exemplo disso. Mostra-se os animais, etc., mas não tem compromisso. A política pública animal em São Luís tem um recurso quase zero. Como o Gisele disse, alguma coisa na área de saúde em relação às zoonoses. É preciso não construir um hospital veterinário, a prefeitura não tem recursos para isso, mas conveniar com o hospital veterinário da UEMA. Eu tenho a proposta de fazer 5 subprefeituras, em cada uma estabelecer um polo do Hospital Veterinário da UEMA, em convênio com a Prefeitura e a UEMA, nesses 5 polos, para as clínicas lá nos polos, gerar trabalho tanto para os veterinários recém-formados, como ponto de estágio para os estudantes de veterinária. Gisele.
Há 2 pontos aí, um que a gente concorda, um que a gente diverge um pouco, Franklin. Eu concordo, inclusive, está no nosso plano de governo a instalação de 5 subprefeituras na cidade. Eu fui o primeiro a tratar desse assunto nesta eleição, já na pré-campanha. Agora, um ponto que eu discordo, eu acho que é possível fazer, inclusive, junto ao próprio centro de zoonoses, uma clínica veterinária municipal. A gente pode até descentralizar, mas eu acho que essa estrutura própria da prefeitura é possível colocar exatamente junto com a estrutura do centro de zoonoses. Acho que não é muito difícil fazer isso, não. Muito bem, chegou ao fim essa etapa de perguntas e cada candidato agora, Geisel Franklin, terá 1 minuto e eu começo com o Franklin para as considerações finais. Meu amigo e minha amiga, você viu que é um debate de alto nível? Você viu porque eles fogem da gente nos debates, nos embates? Mas tem até candidato que vai e perde o equilíbrio quando confrontado. Confrontei o Geisel com alguma contradição e ele respondeu no nível equilibrado. É isso que você tem que prestar atenção nessa eleição. Não só os candidatos feitos pelo marketing. Você tem que prestar se ele de fato domina as propostas que ele fez. Há candidatos que fez programas de governo colocando o número do seu partido. Se o partido era 20 alguma coisa, 20 algum compromissos com a cidade. Não é assim que se faz programa de governo. Você pode mudar essa realidade. Tenho dito, no segundo turno, você não precisa escolher entre o ruim e o menos pior. Você não precisa escolher entre 3 bolsonaristas, Neto, Braide e Duarte. Você pode escolher uma alternativa progressista para a cidade. Você pode escolher alguém compromissado com o combate às opressões, com o combate às desigualdades e, sobretudo, gerando emprego para a nossa cidade. Franklin 50, eu peço o teu voto. Bom, Geisel, agora você terá 1 minuto também para as considerações finais. Não sei se terei outra oportunidade de contar essa pequena história que eu vou contar aqui. Eu encontrei no domingo, na Rua Projetada, lá no Novo Angelim, um garotinho chamado Pedro Calil. E ele, quando encontrou a minha vice, Jane Selma, ele perguntou assim para ela: vocês são candidatos? O que vocês vão fazer para eu voltar logo para a escola? E ele mostrou um caderno, ele mesmo fazendo. Ele mesmo fazendo os seus exercícios. Ele fazia as perguntas, ele respondia e ele corrigia. Perdão. Muito bem, te agradece, Geisel, agradece, Franklin. Só reafirmando o compromisso com vocês, o debate do Ponto e Vírgula da TV Difusora, que será realizado na quinta-feira, às 21 horas. Espero contar, a Difusora, o Ponto e Vírgula, espero contar com a presença do Geisel e do Franklin, ok? Estaremos lá. Então, amanhã os nossos convidados para o Pinga Fogo, a partir das 7 da manhã, são os candidatos Rubem Júnior e Dr. Iglesio. Portanto, a gente espera vocês amanhã, no nosso Pinga Fogo, continuando aí essa rodada até quinta-feira, que encerra-se com o neto evangelista Eduardo Braz. Portanto, amanhã, Dr. Iglesio e Rubens Pereira Júnior. A gente volta agora aos estúdios com Adalberto Melo. Obrigado, John. Obrigado aos candidatos também que entenderam a importância do confronto de ideias, do debate livre de ideias aqui, inclusive em respeito ao eleitor. No próximo bloco, cresce a expectativa para o último debate com os candidatos a prefeito da capital. E mais, em tempo de pandemia, o eleitor se prepara aí para ir às urnas, seguindo, claro, o protocolo sanitário. A gente volta já depois do intervalo, um instante só. Já voltamos com o Bom Dia e olha, é grande a expectativa para o último debate entre os candidatos a prefeito aqui da capital. A mediação ficará a cargo do jornalista Ricardo Marques, que é também coordenador de jornalismo da TV Sinal Verde, lá em Caxias. O debate desta quinta-feira, que será promovido pelo programa Ponto e Vírgula, é considerado decisivo e poderá decidir quais os candidatos que passarão para o segundo turno da eleição para prefeito de São Luís. Último debate, dia 12, para que você que está aí possa então definir o que você quer para os próximos 4 anos. O debate será mediado pelo jornalista e apresentador Ricardo Marques, que integra a bancada do Ponto e Vírgula. Esse debate, que será o último
antes do dia 15, né, antes de terminar o primeiro turno, certamente ele será decisivo para os candidatos que estão aí no páreo buscando ir para o segundo turno. O debate entre candidatos a prefeito vem sendo realizado pela rede difusora, afiliada à SBT no Maranhão, desde o mês de outubro, em suas principais praças, que envolve, além de São Luís, os municípios de Imperatriz, na região Tocantina, e Caxias, situada na região do leste do estado. Outdoors com chamadas para o debate que foram colocados em alguns pontos de São Luís foram vandalizados. Infelizmente, vândalos aqui danificaram, destruíram uma das placas colocadas aqui em um dos pontos estratégicos aqui de São Luís. E isso tem repercutido muito nas redes sociais. O debate acontece nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, a partir das 9 horas da noite na TV Difusora, com transmissão simultânea pela Rádio Difusora FM e portal MA10. O confronto será a última grande oportunidade para que cada candidato mostre suas propostas de governo em temáticas que envolvem a administração pública municipal e que o eleitor possa decidir seu voto. Na primeira eleição em tempo de pandemia, o eleitor se prepara para votar com segurança e a Justiça Eleitoral reitera as recomendações sanitárias. Vamos ver. No próximo domingo, o eleitor vai às urnas escolher o prefeito de cada município e os vereadores que irão ficar no mandato pelos próximos 4 anos. Imperatriz tem cerca de 169 mil eleitores aptos a votar e com a pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral vem adotando diversas medidas para garantir a segurança do pleito e do eleitor na hora do voto. Ao todo, serão 515 sessões eleitorais no município de Imperatriz, o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. Uma votação diferenciada e o eleitor vai ter que cumprir uma série de regras na hora de votar. Nós recebemos mais de 60 toneladas de material de proteção que veio do Tribunal Superior Eleitoral e já estamos distribuindo todo esse material para os mesários. Mas e nas ruas? O eleitor já tem noção do que deve fazer para prevenir os riscos de contágio da Covid-19 no dia da votação? Manter a distância, usar máscara, levar a sua própria caneta, usar álcool em gel e também um documento com foto, né? A importância para a gente fazer o voto consciente e escolher os representantes, né, que possam trabalhar pela população. Enquanto isso, no Fórum Eleitoral de Imperatriz, servidores da Justiça cuidam dos últimos detalhes nos preparativos das eleições desse ano. Nós estamos com todo o cuidado devido, estamos de olhos bem abertos, né? E a Justiça Eleitoral está tomando todas as precauções e as medidas que são necessárias para o melhor, de uma forma mais tranquila, ocorram as eleições. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís para hoje. Bira do Pindaré pela manhã grava material para a campanha. À tarde tem reunião com a coordenação de campanha, caminhada na Vila Maranhão e à noite carreata no Turu. Geisel Marques participa do Pinga Fogo do Bom Dia pela manhã. À tarde carreata no Centro Guajajaras. À noite participa de culto na Assembleia de Deus no Santo Antônio. Franklin Douglas pela manhã participa do programa Pinga Fogo da Difusora e à tarde participa de embate em programa de TV, Bandeiraço na Beira-Mar. À noite participa de carreata. Silvio Antônio pela manhã grava material de campanha. À tarde tem reunião com apoiadores no bairro Aurora e à noite reunião com apoiadores no bairro Gapara. À noite também faz uma live pelo Instagram. Neto Evangelista pela manhã faz caminhada na Vila Nova República. Ainda pela manhã grava material de campanha. À tarde tem reunião com representantes do Sindicato das Endemias na Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado. Ainda no horário da tarde faz caminhada com candidato a vereador na Vila São Luís. E à noite tem reunião com candidato a vereador no São Francisco. Duarte Júnior pela manhã tem reunião com fiscais agropecuários no São Francisco. Ainda pela manhã, reunião com todos os vereadores da coligação. E participa de sessão na Assembleia Legislativa. À tarde tem embate em programa de TV e caminhada na Madre Deus. À noite, carreata com concentração no Habitacional Turu. Rubens Júnior pela manhã faz panfletagem no terminal da Coab. Ainda pela manhã, caminhada na Vila Nova com concentração no ponto final do ônibus. Pela manhã, caminhada na Vila São Luís com concentração ao lado da loja Santa Maria, na Avenida Principal. À tarde, carreata na Liberdade, Fé em Deus e Monte Castelo. Ainda no horário da tarde, faz caminhada do São Francisco à Ilhinha. E à noite, carreata no Santo Antônio, Vila Lobão, Avenida Santos Dumont e João de Deus.
Também no horário da noite participa do Diálogos sobre Turismo. Iglesio Moisés, pela manhã, tem sessão plenária na Assembleia Legislativa. À tarde, reunião com o jurídico. E caminhada no Bom Jesus, Coroadinho. À noite, reunião com líderes estudantis. Os demais candidatos não enviaram agenda até o fechamento desta edição. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no Portal MA10. Amanhã nós voltamos depois do Bandeira 2, às 7 da manhã, cedinho, com muita informação para você, claro, já na expectativa para a eleição que acontece neste domingo e o debate com os candidatos. O último debate que acontece na quinta-feira aqui na TV Difusora. Tchau, tchau, até amanhã.